A semana fecha com parte dos grandes frigoríficos do Brasil derrubando o valor do dianteiro e do traseiro bovino no atacado, com essas empresas cientes que esse é um dos últimos movimentos para tentar cadenciar a alta do boi e da vaca gorda que vem por aí. Estamos na boca de uma pressão ainda mais forte de alta no valor do boi e da vaca gorda em todos os estados brasileiros. E o detalhe é que não existem sinais de que esse cenário de alta vá ceder. Mas por que a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, liderada pelo analista-chefe Júlio Brissac, aposta nisso? Então, você sabe de onde vêm os sinais claros de que o valor do boi e o valor da vaca gorda vão continuar subindo aqui no Brasil? Um desses sinais vem de dados do IBGE. A equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business investigou as informações oficiais disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ontem, dia 13 de junho, sobre os abates de bovinos no Brasil no primeiro trimestre deste ano. E esse estudo revelou importantes cenários. E o mais importante deles, e claro, nenhum frigorífico de grande porte aqui do Brasil ou qualquer um de seus colaboradores diretos e indiretos que estão todos os dias no mercado travestidos de analistas, não vão mostrar para você. Até mesmo porque a probabilidade de terem investigado de fato esses dados é muito pequena. O objetivo da nossa equipe foi o de avaliar os dados do IBGE sobre qual estado brasileiro abateu mais fêmeas durante o primeiro trimestre deste ano. E o resultado foi o seguinte: o Piauí lidera o ranking de maior participação de volume abatido de fêmeas, já que 69,8% do total eram vacas e novilhas. A segunda maior concentração foi estabelecida no Mato Grosso do Sul. Os frigoríficos instalados no estado abateram de janeiro a março desse ano 54,6% de fêmeas. O terceiro lugar ficou com Mato Grosso, com 53,1%. Na quarta posição vem Goiás, com 50,7%, seguido do Tocantins, com 49,2%. O resultado é que nesses 5 estados, a média de abate de fêmeas no primeiro trimestre de 2019 chega a 55,5%. E a equipe de pecuária de corte da Rural Business destaca que é importante lembrar que no primeiro trimestre de 2018, essa era a realidade da representatividade de fêmeas nos abates. De 70,3% no Piauí, de 55,5% no Tocantins, 53,9% no Mato Grosso do Sul, 52,8% no estado de Goiás e 50,9% no Mato Grosso, revelando uma média de 56,7% só nesses 5 estados. É importante observar ainda que nesse primeiro trimestre de 2019, na avaliação do IBGE, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná registram abates de vacas acima dos 45%. Se lembrarmos que para ter um ambiente de recuperação forte do rebanho nacional, esse percentual deveria estar em algo próximo de 30%, o que nós temos é um patamar extremamente elevado e muito distante do cenário tão sonhado pelos grandes frigoríficos no Brasil, que é o de ter novamente oferta de bovinos acima das necessidades de demanda e assim conseguir derrubar o valor do boi e da vaca gorda no país. E aí, depois de tudo que nós te mostramos, vai continuar acreditando na conversinha fiada que nós estamos com sinais claros de que em breve os estoques de gado aqui no Brasil vão aumentar? Acredita que vamos ter esse ano e também em 2020 estoques de gado em níveis confortáveis para atender à crescente e explosiva demanda interna e externa de carne bovina e dos demais e não menos importantes derivados de uma carcaça bovina? Saiba que mesmo com mais 1, 2 ou 3 vacas velhas aparecendo para tentar emocionar a parte mais inocente do mercado, a alta forte do boi e da vaca gorda no Brasil vai acontecer. É muito importante lembrar que os dados do IBGE são provenientes de informações geradas por empresas frigoríficas e, portanto, devem ser vistos com muita cautela, pois podem esconder interesses de mercado. Em português bem claro, pode ser ainda maiores. E antes de encerrar, a Rural Business alerta que com o aumento das festas juninas em todo o Brasil, as vendas deste final de semana vão gerar forte demanda de carne bovina em todos os estados brasileiros.
e anular a manobra de alguns frigoríficos de derrubar o valor no atacado e assim conseguir estrangular, pelo menos no início da próxima semana, uma alta maior no valor do boi e da vaca gorda. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de pecuária. Você vê agora o indicador Boi Gordo Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.